Olá pessoas, tudo bem? Meu nome é Ernesto, sou engenheiro da computação, perito judicial na Justiça do Trabalho e hoje eu vou trazer uma novidade para vocês sobre perícias em herbes de celular, tá? Eu vou contar tudo para vocês, mas só daqui a pouquinho. Bom, gente, a respeito de herbes, o que são herbes? Herbes são estações radiobases, são as antenas de celular que ficam espalhadas pelas cidades, pelas zonas rurais. São antenas que recebem sinais de celular, tanto de voz como de dados. Essas antenas coletam algumas informações dos clientes ou usuários delas, né? No caso, nós, os clientes. Essas conexões que são feitas às antenas, elas são registradas em algumas situações. Então, quando a conexão de voz, no caso ligação por celular, são coletadas informações da direção de onde o sinal está sendo transmitido, recebido. Vamos dizer assim, que a antena se encontra num determinado ponto e ela enxerga 360 graus, correto? Então, a antena ela vai coletar a direção que ela vem utilizando o ângulo, o azimuth. O azimuth é a informação de grau referenciado ao norte geográfico. Então vamos supor que nós temos 12 horas e 12 horas seria o norte e as 15 horas seria da onde viria o sinal do celular. Então vamos colocar aqui que nós temos 90 graus. Então 90 graus nós temos o valor do azimuth. Então, das 12 horas até as 3 horas da tarde, nós temos aí 90 graus. Então, o azimuth é 90 graus. Deu para entender, gente? Porém, essa informação ela é um pouco ampla, porque a gente sabe a direção, mas a operadora ela não coleta a informação da potência do sinal. Então nós sabemos em que direção está vindo o sinal, mas não estamos sabendo a intensidade. É como o celular estivesse gritando lá e a gente não saber assim a distância que ela se encontra. A gente sabe que está longe, perto, por causa que nós temos a percepção do ouvido. Na antena temos a mesma coisa. Ela sabe a potência do sinal no momento que o sinal está sendo transmitido. Quando a conexão da ligação é encerrada, essa informação ela é perdida. Então essas informações de potência elas são necessárias e estão ausentes nos relatórios de herbes, tornando aí a perícia um pouco restrita. Por exemplo, para situações urbanas, ela fica bastante restrita a quantidades de ligações completadas, quantidades de SMS enviados e também condicionada à situação do bairro. Então, por exemplo, eu sei que a pessoa está naquele bairro, naquela direção da antena, mas eu não tenho certeza exatamente onde a pessoa estava, né? Ao contrário da geolocalização por GPS, que a precisão é métrica. No caso da herb, nós temos aí erros aí que variam aí de 4 até 8 quilômetros, se for rural, né? Então, uma distância bem elevada, né? E conforme o ângulo ele vai se distanciando, né? O ângulo ele vai abrindo. Então, é uma coisa assim que é bem imprecisa, né? Tem outras finalidades. Na Justiça do Trabalho, ela é bem frágil em questão de precisão. Esse tipo de prova com herb para horas extras, por exemplo, ou vínculo trabalhista, seria interessante no caso de zona rural, ou, por exemplo, talvez motoristas, né, que trabalham ou vendedores que trabalham externamente em outras cidades. Talvez poderia ser possível explorar, mas essas informações elas só geram informações na operadora quando a ligação é completada, o SMS é enviado e ele é entregue para a pessoa. Então são essas as situações, tem que analisar direitinho, né, a possibilidade de explorar essas provas, mas normalmente elas restam inconclusas e
né, já digo de antemão, né, que elas não são muito interessantes, né? São situações bastante específicas. Então, estude bem, pegue as faturas do seu cliente ou pegue as faturas telefônicas e observe bem se há possibilidade de explorar. Se as ligações completadas elas não estiverem no horário de trabalho e numa quantidade assim substancialmente alta, não há muito que, por exemplo, no caso de horas extras, né, está condicionado as ligações estarem no horário de encerramento de jornada ou no início de jornada. Isso, na verdade, é um pouco raro de acontecer nos dias de hoje. Hoje todo mundo usa o WhatsApp, não usa mais ligações de operador. Bom, então essa é a ideia que eu passo para todo mundo e que fica a cargo da pessoa, né, solicitar, mas não é o tipo de prova que vai frutificar muitas informações assim úteis para o processo. Com relação à triangulação, que o pessoal fala muito, né, a respeito da triangulação. Triangulação acontece quando nós temos duas retas, né? Então vamos lá em trigonometria, quando a gente aprendeu na escola, né? Nós conseguimos encontrar um ponto, duas retas precisam se cruzar. Então, para que duas retas se cruzem em herbes, eu tenho que relacionar duas herbes. Só que em radiofrequência nós sabemos que o celular ele ocupa um canal por vez. O canal não pode ser compartilhado com duas portadoras. Então o que acontece? Quando a ligação está em curso, ela está ocupando um canal e gerando uma portadora naquele canal, certo? Então, se a pessoa troca de antena, né? Por exemplo, o carro está em movimento e a pessoa troca de antena, troca de herb, o que acontece? Nós temos uma outra informação de outra herb que diz o valor da azimuth. Então, lá nós temos lá um ângulo de tantos graus, né? Vamos colocar azimuth 270 graus. E a outra antena tem um azimuth de 180 graus. Então, cruzando as duas retas, nós teremos a posição exata onde a pessoa se encontrava. O que acontece? Normalmente, essas ligações só vão ser possíveis quando a ligação estiver em movimento, a pessoa estiver em movimento, que não é sempre que ocorre, certo? Então, normalmente no local de trabalho, a pessoa não está trocando de antena, porque a distância de uma antena para outra, em média, normalmente 4 km, mas de 2 a 4 km, por causa do custo, né? Uma herb, ela não pertence a um único dono, ela é compartilhada com vários provedores. Então, a Vivo, a Oi, a Claro, a Sercontel, a TIM, elas compartilham a herb, porque o custo é muito alto de uma antena destas. Então, o que acontece? Quando a pessoa está no local de trabalho numa empresa, ela está alocada o sinal dela, do celular dela, numa herb. Então, só se ela estiver, por sorte, numa zona de transição de herbes, que é muito difícil. Normalmente, nessas zonas, um sinal de uma herb é maior que o outro. É muito difícil, a pessoa fica caindo, é muito raro. Normalmente uma portadora está em um canal de uma ou no canal da outra, certo? Então, não vai acontecer essa triangulação. Pode ser até que aconteça, né? Mas mesmo assim, né, se você não tiver um volume grande de ligações, você tem que ter dois fatores, né? Muito volume de ligações, e ainda nos horários de fim e começo de jornada e no de intra-jornada, para poder a gente colocar um comparativo, para poder verificar aí, né, a jornada de trabalho. E também tem que estar na zona, coincidentemente, numa zona de transição de herbes. Isso é muito difícil acontecer, né? Nos tempos atuais, só o volume de ligação já prejudicou, né? Então, e ainda em grandes centros, normalmente no centro de uma cidade, vamos colocar aí o bairro Batel de Curitiba, ali é uma única herb que atende aquele bairro inteiro.
Então quem trabalha lá sempre vai estar autenticado em uma única herb, não vai trocar. Então não vai triangular. Entendeu, gente? Como é que funciona a triangulação? Então tem que ter o ângulo de uma antena e o ângulo das duas. Se o bairro, o sinal você está em uma antena, o sinal da outra antena está muito longe, não vai pegar. Então não vai triangular, porque só vai ter uma reta de um azimuth, certo? Então aí torna-se inconclusivo, tá? Só para o pessoal entender direito como que funciona a triangulação de herbes. Beleza, gente? É isso aí. Obrigado por ter escutado o meu vídeo até o momento. E para me ajudar, se inscreve no canal, habilita as notificações, dê um joinha aí e muito obrigado. Um abraço. Até mais.